Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje, de uma maneira diferente, nós estaremos transmitindo essa mensagem gravada até vocês, em virtude do momento em que o nosso país está atravessando, enfrentando essa epidemia, e alguns dizendo até em pandemia desse vírus. Então, por conta disso, as autoridades acharam por bem suspender todas as reuniões onde houvesse aglomeração de pessoas, e isso para o nosso próprio bem. Portanto, eu quero convidar você a caminhar comigo em alguns textos das Sagradas Escrituras que servirão de base para a nossa meditação. No primeiro momento, vamos então orar ao Senhor, colocando-nos diante dele. Pai querido, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada acontece sem o teu divino propósito. Diante disso, Senhor Deus, queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos e de uma maneira especial, ó Deus, a tua igreja espalhada pela face da terra e a tua igreja que se reúne nesse momento nas casas aqui em Irapuru para louvor e glória do teu santo nome. Abra, Senhor, o nosso coração e entendimento para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de dois textos bíblicos. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em Mateus, capítulo de número 11, o versículo de número 28. Trata-se de um texto bastante conhecido de todos nós. Uma palavra maravilhosa de Jesus, quando ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse é o primeiro texto, que na verdade nós vamos usar ele no final da mensagem. O outro texto que nós queremos ler com os irmãos e irmãs está lá em Hebreus 4, do versículo 1 até o versículo de número 13. Hebreus 4, do verso 1 até o verso de número 13. E esse texto traz como título a entrada no descanso de Deus pela fé. E aí nós lemos: temamos, portanto, que sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando Deus, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas
e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Até aí, então, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que servirá de meditação para nós através desse vídeo. Esses dias, queridos irmãos e irmãs, eu estava me sentindo um tanto quanto cansado, devido à jornada dupla e às vezes até tripla que nós carregamos nos últimos dias. Parecia que o sono da noite era insuficiente para restaurar as nossas energias, as nossas forças. O cansaço, na verdade, nos faz improdutivo, o raciocínio se torna mais lento e às vezes ficamos irritados e nos irritamos por qualquer coisa em função desse cansaço. Mas foi só tirar um cochilo a mais e vi-me revigorado para continuar na batalha do dia a dia. A verdade é que todos nós precisamos descansar. O nosso físico precisa de descanso. Você já se sentiu cansado alguma vez em sua vida? Já ouviu de alguém a expressão, eu vivo cansado? Ou estou esgotado? Ou ainda, não aguento mais? Ainda ontem, conversando com alguém da nossa comunidade, e a pessoa dizia, eu não aguento mais assistir jornal, é só desgraça, não se fala de outra coisa, há um alarde, está certo que a situação é complicada, é difícil, realmente um momento exige que a gente tome certas medidas de cautela, de precauções, para evitar que a gente acabe se tornando vítima desse tal coronavírus. Mas é preciso, acima de tudo, confiar em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Mas realmente, torna-se maçante. Todas as mensagens, parece que a gente recebe, são mensagens negativas, parece que a gente não consegue enxergar nada de positivo, e enfim, nós que vivemos nessa correria, que vivemos cansados, nós professores, Rafael, Luciana, eu e outros irmãos aí, irmãs que trabalham na educação, ganhamos 2 semanas, vão ficar em casa, por conta desse coronavírus. Está certo que essas 2 semanas era para ser uma no primeiro e uma no segundo semestre, e é a semana que nós teríamos para descansar no meio aí do semestre. Vamos tirá-la agora e depois vamos ver o que vai acontecer. Mas a verdade é que a gente se cansa realmente de ouvir tantas coisas negativas que estão acontecendo no nosso país, e mesmo outras notícias, parece que ninguém encontra nada de bom no que está acontecendo no nosso país, parece que só a gente escuta coisas ruins, isso vai nos deixando cansados, vai nos deixando esgotados. E muitos chegam ao ponto de desistir, inclusive, da vida. Alguns estão cansados do trabalho, outros estão cansados dessa correria do nosso dia a dia, uma correria que parece não ter fim. Alguns estão cansados dos filhos, dos cônjuges, da igreja, alguns estão cansados até do ministério que receberam de Deus para exercer, em função de muitas vezes não ver o resultado que gostaria de ver. Mas vamos pensar um pouquinho e vamos olhar para os textos que nós lemos. O primeiro texto que nós lemos é Jesus fazendo um convite às pessoas que o viam naquele momento. E esse convite de Jesus é: vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O segundo texto, um pouco mais complexo, podemos assim dizer, porque ele trata de 2 situações. Então, em primeiro lugar, para quem foi escrito esse texto e quem escreveu esse texto? Há muita controvérsia, mas boa parte dos estudiosos entende ser Paulo ou, e aí a gente tem certeza disso, um pastor que estava preocupado com as suas ovelhas. Os hebreus, os destinatários dessa carta, em primeiro lugar, pois também somos, aí pela sequência dos fatos, mas os hebreus eram judeus convertidos ao cristianismo. Há que se lembrar que nesse momento há uma grande perseguição contra a igreja,
principalmente de judeus contra judeus. E por conta disso, muitos judeus convertidos ao cristianismo estavam abandonando a fé e retornando ao ritualismo da antiga aliança, abandonando o barco de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e voltando para o barco de Moisés. É certo que Jesus deixou bem claro que ele não veio revogar a lei, não, mas ele veio dar uma roupagem nova, ele veio dar uma dimensão diferente à lei, uma compreensão de que a lei não foi feita por causa, o homem não foi feito por causa da lei, mas a lei para o homem, para nortear a sua caminhada, para nortear a sua vida. Então havia muitos irmãos que, convertidos ao cristianismo, por medo da perseguição e da morte, estavam retornando ao judaísmo, abandonando a fé cristã. Então, o pastor, escritor dessa carta, tem essa preocupação. Irmãos, olha, preste atenção, porque há muitos de vocês que estão deixando o caminho, há muitos de vocês que estão abandonando a fé, experimentaram uma vida em Cristo, viver uma vida em Cristo e agora querem retornar ao ritualístico, querem retornar à lei. Então ele diz, principalmente aqui no versículo de número 1 que nós lemos, dizendo assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, ou seja, suceda que algum de vós tenha ficado de fora. Então, vamos pensar, para quem era esse descanso que o autor da carta aos Hebreus fala aqui no texto que nós lemos? Em primeiro lugar, o autor expressa então a sua preocupação com aqueles irmãos e irmãs que, tendo experimentado o Evangelho, agora por conta desse medo, por conta da preocupação, querem abandonar o barco e voltar para o judaísmo para preservar a vida física. E aqui, meus irmãos, que reside algo interessante. O autor da carta está falando de dois povos. O primeiro povo, vamos dizer assim, é o povo de Israel, que, tendo chegado às margens da terra prometida, não puderam entrar. E também falando agora da igreja, dos convertidos, que estão à margem de entrar na promessa de Deus do descanso eterno, mas que também, pela incredulidade, podem deixar de entrar. E Paulo diz que pela fé é que nós entramos nesse descanso, na eternidade, na salvação. Então, para quem é esse descanso? Lá, no Antigo Testamento, o descanso era para aqueles que saíram do Egito, caminharam pelo deserto, vendo tudo que Deus realizou por eles, e aí então adentraram a terra da promessa. Mas acontece que, por causa da incredulidade, toda aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, todos morreram no deserto e não entraram na terra da promessa. Não entraram por causa da incredulidade. E agora o pastor, escritor de Hebreus, está vendo uma situação bem parecida. Há muitos que estão ali, saíram do deserto do judaísmo para entrar na promessa do Evangelho, mas pela incredulidade, alguns ou muitos acabarão não entrando na vida eterna, recebendo a salvação. Portanto, em outras palavras, se não entram para a salvação, estão fadados à condenação eterna. Então, dois grupos distintos, com, podemos dizer, destinos parecidos. O descanso de Deus, a promessa da salvação, a entrada na Canaã celestial. Lá no Antigo Testamento, a entrada era na terra da Canaã terrena. Em Hebreus, a entrada na terra, na Canaã celestial. E aqui então nós temos o que é esse descanso, que é prometido aqui em Hebreus e também o descanso prometido por Jesus. Nós entendemos da seguinte maneira: Jesus nos convida para um descanso que é para ser degustado, que é para ser vivido nesse dia, nesse momento, nessa hora, nessa vida, que com consequências para a eternidade. Nós vamos até Ele, recebemos o descanso, vivemos em paz, em meio a toda essa parafernália de coisas que estão acontecendo nos nossos dias, nós ainda podemos viver em paz,
porque temos a paz, que é aquela paz que excede todo o nosso entendimento, que é a paz que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque vamos até Ele e entregamos a Ele os nossos fardos, entregamos a Ele as nossas preocupações e confiamos que Ele é suficiente para nos dar paz aqui e nos garantir a vida eterna. Em Hebreus, a promessa de Deus é esse descanso da eternidade, esse convite para o descanso da eternidade, convite feito por Jesus e que agora o escritor de Hebreus diz, olha, permaneçamos firmes nessa promessa que Deus fez de que há um descanso para o povo de Deus. Ainda que tenhamos lutas aqui, eles tinham lutas com certeza, ainda que haja perseguição aqui, eles eram perseguidos também, ainda que haja incompreensão, ainda que haja abandono, ainda que haja rejeição dos familiares, o que Deus tem prometido é algo maravilhoso, é algo grandioso, que é a vida eterna. Portanto, em Cristo nós começamos a desfrutar desse descanso, dessa paz, em meio a esses tormentos da vida, em meio a essas epidemias e pandemias, nós confiamos em Deus e sabemos que Ele tem um propósito em tudo. E então, indo até Jesus, nós recebemos essa promessa de sermos aliviados, de termos o descanso. Então, esse descanso que Deus nos promete é um descanso para vivermos aqui e depois na eternidade. E é por isso que nos versículos de 8 a 11 nós lemos na carta aos Hebreus que ainda resta um repouso para o povo de Deus. E mais uma vez, esse repouso é a eternidade, é a vida eterna ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao lado da Trindade Santa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e de todos os santos que passaram por este mundo e que nesse mundo fizeram uma opção pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Jesus deixa bem claro que realmente há esse lugar, há esse descanso, porque Ele foi preparar-nos lugar. Em João 14, versos 1 e 2 diz, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E depois que houver preparado lugar, voltarei para vós outros, para levar-vos para junto de mim. Como podemos entrar nesse descanso? Pela fé. Não existe outro caminho, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e tão somente por Ele que nós temos entrada nesse descanso. Fica de fora os incrédulos. O pecado que leva o homem à perdição é a incredulidade. O povo de Israel ficou de fora da terra prometida por causa da incredulidade. Não vamos nós também cair nesse mesmo pecado de ficar fora desse descanso, de ficar fora dessa salvação, de viver essa salvação aqui e depois vivê-la em toda a sua intensidade na eternidade por causa da incredulidade. Pelo contrário, vamos cada dia mais fortalecer a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, meus irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva porque ela é eterna, ela não muda. A promessa de Deus está em pé para todos nós. Se nós não vacilarmos, e aí há um versículo que diz que nós temos que nos esforçar para entrar naquela promessa. E vejamos aqui, queridos irmãos, o versículo de número 11 da carta do apóstolo do pastor Paulo, vamos pensar assim, aos Hebreus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aí então vem o versículo de número 12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva, e nós precisamos confiar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus, personificar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus. Confiemos, portanto, nele, na palavra viva de Deus. E é eficaz
porque ela pode trazer vida para nós, ela pode trazer esperança para nós e traz realmente quando nós confiamos na palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós somos transformados, renovados e regenerados. E por fim, a palavra de Deus, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ou seja, ela vai lá no fundo do nosso ser, ela conhece o mais íntimo do nosso ser. E a palavra, então, por ser viva, por ser eficaz e por ser mais penetrante do que espada de dois gumes, pode realmente fazer transformação na nossa vida. Por isso, e ao penetrar no mais fundo do nosso ser, ela é suficiente para discernir tudo o que está passando no nosso coração, na nossa vida. Para encerrar, queridos irmãos e irmãs, Deus faz uma promessa a todos nós. Ele disse em sua palavra que resta um descanso para o povo de Deus. Um descanso que nos aguarda na eternidade. Para entrar neste repouso, para entrar nesse descanso, é preciso que nós atendamos ao convite de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convite que Ele fez a todos nós, lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa, o convite e uma promessa. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Se estamos atravessando por um momento de pandemia, um momento em que nos sentimos às vezes até cansados, amedrontados, encurralados, presos nas nossas casas, né? Principalmente os irmãos e irmãs aí do grupo de risco que devem evitar sair às ruas. Se estamos vivendo esse momento difícil, de luta e às vezes até de desespero por parte de alguns, não percamos a esperança, não percamos a nossa fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa em Deus, confia em Deus. Não deixe se titubear por esse momento de dificuldade. Haveremos de vencer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aceite esse convite. Esse convite é para você, é para mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A luta está grande. O cansaço físico, emocional e espiritual está tomando conta da sua vida. Vá até Jesus. Vá com fé. Não se deixe vencer pela incredulidade. Não corra o risco de ficar de fora do descanso eterno que o Senhor foi preparar para todos nós. Esforcemo-nos por viver de maneira que evidencie a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Que seu viver demonstre claramente que cada dia você está se tornando mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória e louvor. Entremos todos, portanto, nesse descanso. E podemos começar a viver aqui, mas que o viveremos em sua plenitude e totalidade nas mansões celestiais, nos céus, preparados para os filhos do Deus vivo. Que Ele nos abençoe. Pai, ajuda-nos a compreender qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que possamos viver de maneira que dignifique o Teu nome. Tira de nós toda a incredulidade, tira de nós todo medo, toda ansiedade, e que possamos realmente crer no Senhor e não corrermos o risco de ficarmos de fora do descanso, como aconteceu com toda aquela geração que saiu do Egito e não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Que possamos crer, que possamos confiar e que possamos caminhar em Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre todos nós, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja. Que a sua paz, que excede todo o nosso entendimento, anime os nossos corações, reforce a nossa fé. Em nome e por amor de Jesus Cristo, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Grande abraço, queridos irmãos, e até uma oportunidade de estarmos juntos em nome de Jesus.